Daniel, que bom te ver Olá, aqui, meu amigo. A gente está começando aqui um programa da Labrador, ideia do meu pessoal de marketing. Resolveram dar um nome muito bonito, chama Papo com Pinsky, né? bom. Gostei. E a ideia é bater um papo com os meus amigos do mercado editorial, em primeiro lugar, né? Eu vou convidar amigos, gente que eu gosto e admiro. Não necessariamente todos chamados Daniel, que ainda tem esse plus, né? Que esse nome bonito que você tem aí. Mas é um papo informal, vamos conversar sobre diversos aspectos do mercado e eu quero também que você fale um pouco de você, da sua carreira, do seu trabalho, porque você tem muitos pontos totalmente diferenciados de qualquer pessoa que eu conheça no mercado. Eu acho super importante para o pessoal saber. Legal, querido. Primeiro, eu queria me apresentar para o nosso pessoal que está assistindo aqui. Eu sou Daniel Pinsky, eu sou sócio da Editora Contexto, sou fundador da Editora Labrador, trabalho no ramo editorial desde 1987, sou personagem de história infantil. Minha mãe fez o primeiro livro dela chamado Zero Zero Alpiste, onde eu sou o personagem principal. Meu pai também é autor de livros. Enfim, eu vivo no meio do livro há muito, muito tempo e não me admiro com pessoas tão facilmente. Está aqui comigo batendo um papo o Lameira, Daniel Lameira, que é um cara que tem uma carreira incrível dentro do mercado editorial. E a gente vai começar aí batendo um papinho. Eu queria que você se apresentasse, falasse rapidamente aí da tua carreira, porque depois eu vou querer falar um pouquinho das suas experiências específicas mesmo dentro das livrarias onde você começou e das editoras. Legal, Dani. Poxa, obrigado por me convidar. Sou antes de conhecer, né, já era um leitor da Contexto, né, desde a faculdade, Você fez o quê mesmo? história, Ah, né? Vocês têm um exatamente. catálogo fenomenal de história Tá boa. e e aí depois, pô, te conhecer e ver o desenvolvimento da Labrador, que, né, pô, se tornou essa editora maravilhosa e também de autopublicação premium. Boa. É esse o termo, né? Que vocês, exatamente. O que é muito, tudo muito bem feito. Então, acho que a sua equipe está certa aí em propor de você. Eu já vi você batendo papo com os YouTubers lá, acho que é sempre muito legal. Então, legal vocês terem esse canal para conversar sobre esse universo que é tão pouco falado, né, Dani? Assim, a gente fala, mesmo a literatura às vezes já é pô, menos falada do que a gente gostaria, mas os bastidores, então, desse universo é menos ainda, assim, né? E pô, a gente que vive isso sabe como é rico, como é bonito, como é inspirador, como a gente tem trocas legais com autores, como isso impacta no dia a dia das pessoas. Então, é, parabenizo aí a iniciativa. Cara, é isso. Eu trabalho com livro agora há quase 20 anos. Comecei, achei que ia ser um professor de história e me indicaram para uma vaga de estágio na Livraria da Vila, que era do outro lado da cidade, né? Que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu sou lá da Zona Leste. Fui lá, achei tudo muito chique, tudo muito bonito. E consegui passar ali, comecei a estagiar, fiquei 5 anos na Livraria da Vila, pô, trabalhei em abertura de loja, tenho muito orgulho desse período. Depois fui ser comprador né, da FINAC, que era uma rede que é uma rede, né, europeia que tinha lojas aqui no Brasil, não tem mais. Então escolhi os livros que iam ter na FINAC, acho que foi a época também que eu te conheci pela primeira vez ali, Na FINAC, né, Daniel? Se eu não de estou vocês enganado. irem apresentar os livros. Mas queria também entender, às vezes a gente ficava comprando, eu queria dar pitaco nos livros, os donos das editoras iam lá e eu ficava, pô, essa capa podia ser melhor, pô, esse aqui vai vender muito, esse aqui não vai vender. Então eu queria participar mais do fazer o livro. E aí eu vou para a editora Leia, trabalho no marketing, depois vou para o editorial, trabalho em algumas outras editoras. As mais, acho que, marcantes para mim foi a Aleph, que eu fiquei na Soma quase 7 anos ali, que é uma editora focada em ficção científica. Venho para o Rio para trabalhar na Intrínseca e como editor de aquisição e também faço uma parte ali de marketing. E aí saio da Intrínseca e fundo a Antofage, como editora de clássicos, clássicos relidos ali, a gente usava o slogan clássicos para novos tempos.
Fico também lá um tempo e mais recentemente abri a Seiva, que é uma editora focada em arte, criatividade, e paralelo a tudo isso tem um curso chamado Vida do Livro, em que eu divido também essa mesma vontade aí que vocês estão de como que a gente fala mais sobre esse universo que é tão específico e que a gente foi aprendendo aí na marra como que ele existe. Quer dizer, ou seja, a gente tem um profissional que tem começo de carreira em livrarias, depois vai para editoras trabalhando em marketing editorial, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais ao longo desse papo, mas eu queria começar te perguntando assim, você começou em livraria, obviamente, física. Qual a importância das livrarias offline hoje, onde a gente tem um mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil também, que há uma dominância do comércio de livros online, né? O percentual hoje de mercado que a Amazon especificamente e outras livrarias online, mas a Amazon especificamente tem no Brasil é muito grande, né? E já se falou muito, a livraria física vai acabar, não tem espaço para isso. E aí a gente vê um movimento nos Estados Unidos de livrarias independentes crescendo, tendo mais número. A própria Barnes Noble, que é uma cadeia, sobrevivendo e muito bem, com um trabalho maravilhoso do James Daunt lá, né? O que você acha? Como é que a gente tem coisas, perspectivas e para onde as livrarias independentes deveriam ir? Dani, eu tenho uma percepção que não é a mais benquista no mercado. Eu amo as livrarias e morro de saudades de várias, né? Moro no bairro de, por exemplo, Copacabana, que é o bairro talvez mais famoso do Brasil e não tem uma livraria. Eu acho isso uma loucura. Ao mesmo tempo, assim, acho que tem caminhos de macroestrutura, de mercado que vão acontecendo, assim, né? E que eu acho que a gente está vivendo nessa nossa geração a maior mudança da história do mercado editorial com a internet, né? Isso é a frase lá do John Thompson no livro dele, que é a maior revolução desde Gutenberg. E eu acho que às vezes esse mercado tende a não dar esse peso para o momento que a gente está vivendo, né? Por um carinho pela história do mercado editorial, por tudo como sempre, né? Se colocou ali essas estruturações dos jogadores, eu acho que a gente às vezes não leva a sério como eu acho que a gente tem que levar essa grande mudança que a gente está vivendo agora mais com o IA. E eu acho que as livrarias acabam sofrendo por isso. Acho que elas acham um novo lugar como esse lugar de respiro, como esse lugar menos de praticidade, né? De estar lá no shopping, de é isso que eu faço, né? Essa é a minha rotina, eu vou no shopping, eu passeio, eu faço uma compra de livro, etc. E entram mais como algo não necessariamente prático, porque ela vira menos prática do que a solução online, né? Mas algo de destino, né? De eu quero viver essa experiência de ir naquele lugar, passar por isso. E isso eu acho que é muito menor do que foi o mundo das livrarias. Então acho que a gente vai viver um rearranjo, está vivendo. Acho que, claro, com o fechamento de Saraiva Cultura, FINAC, sobrou um grande espaço, menos mesmo na decrescente, que foi ocupado por outras livrarias independentes, mas me preocupa muito, assim, eu gostaria muito que elas continuassem sendo relevantes e participarem do debate, mas eu acho que mesmo a relevância das livrarias físicas vai depender da adaptação delas com a comunicação online, com a comunicação com seus clientes, com criação de comunidade, com uma lógica diferente do que já foi. Então, não sei, eu tendo a achar que é uma tendência que vai para baixo. Acho que a gente tem essa vontade de achar os elementos que, né, Que não cresçam no deixam nosso ela ir para mercado, baixo, você não mas vai... Tá. eu acho que vai diminuir ainda mais. E eu, assim, passei minha adolescência numa locadora, assim, de dois amigos. E era o espaço mais mágico para mim do mundo. Era eu estar naquela locadora e viver aquele espaço e ver as pessoas alugando filmes, alugando jogos.
e acabou também. Então, acho que tem coisas que são muito boas que vão tendendo para uma diminuição, então não sei, não consigo ser tão otimista baseado nos dados que eu Não, tenho, sabe? eu entendo a posição. Eu vou fazer um contraponto. Eu também Por vejo favor. como. Eu não gostaria de ter uma livraria hoje, eu não sei o que eu faria, confesso. Mas de fora, eu tento encontrar caminhos, até porque, obviamente, tanto eu quanto você e quem trabalha no mercado editorial tem um carinho enorme por elas. Claro. Eu estive na quarta-feira, na livraria Leitura de Campinas, Uhum. que é uma loja grande para os padrões da leitura, e na verdade grande para os padrões de mercado hoje em dia. Uhum. Andando nos corredores, vendo os livros que são colocados de uma maneira muito interessante, né? As primeiras prateleiras são todos eles espelhados, eles não estão de lado, não estão de lombada. Mais para baixo, sim, você coloca a lombada, até para caber um pouco mais de títulos e tal. Deu um prazer pessoal enorme. Eu É também, demais, é né? claro, eu vou bastante em livraria, eu gosto, compro em livraria também, compro online, mas dá uma vontade de pegar o livro, você vê o livro ali, você fala, É pô, você demais. descobre o livro ali. Você sai um pouco da bolha, etc e tal. O que eu não sei, eu acho que esse teu questionamento, por isso que faz todo sentido, é o quanto, qual o número de pessoas que se sente assim, que vai consumir isso e que vai conseguir fazer com que, se vai conseguir fazer Uhum. com que essas livrarias. Não sei se até você podia chamar o Marcos aí para um papo, porque eu queria entender assim hoje quanto que o livro representa no faturamento da leitura. 65%. 65. Eu li E eles hoje. foram muito inteligentes de se adaptar ali com jogos, né, com papelaria bem, né, escolhida. Acho interessante esse movimento. Tem uma aqui no Rio Sul que é super legal também, sempre que eu vou lá eu passo. Mas é um mix diferente do que era, né, se a gente está falando, né, de cultura, ou, né, uma Ah, outra... sim, sim, Mesma sim, vila, né, que era esse lugar também com um mix enorme, as novas lojas também são esse mix mais enxuto, é né? verdade, também. Bom, mas vamos falar um pouquinho de editoras também, né? Porque editoras é onde você, no final das contas, passou a maior parte da sua carreira. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho da experiência na Aleph, né? Você, afinal de contas, ficou muitos anos na Aleph, inclusive enquanto você estava na Antofágica, você estava na Aleph também, quer dizer, você estava Uhum. como sócio na Antofágica e exercia algumas funções lá. Me conta um pouquinho dessa combinação que, de verdade, para mim é única, de marketing e editorial, né? Essa junção que você faz, esse casamento que você faz, é que eu não conheço ninguém no mercado que faça da maneira como você faz. A Aleph, para mim, foi essencial. Assim, foi o primeiro lugar que eu senti que eu consegui dar vazão, que o meu limitante era eu mesmo, assim, sabe? Que não era uma estrutura, que não era embora fosse uma editora pequena, era um lugar onde eu conseguia colocar em prática, e assim, mérito, eu acho, grandíssimo do Adriano Fromer, que hoje é meu sócio na Save, é um grande cara, e lá, que assim, quem me levou para lá foi uma pessoa que eu tenho uma gratidão, um carinho, um respeito enorme, que um dia tem que vir falar aqui também, que é a Luciana Fraqueta, né? Então, a Luciana era Dois a gerente maravilhosos profissionais do mercado. de marketing e comunicação ali na Aleph, e ela era sempre muito sagaz, e a Aleph já publicava uns livros sobre fãs, e a gente começou, acho que, principalmente essa troca nós três, eu, Adriana e ela, cada vez mais entender sobre comunidades, sobre fãs, muito com carinho pelo online muito grande, desde aquela época, assim, sabe, de criar conteúdos legais, de começar canal no YouTube, de fazer um monte de coisa. Então, ali foi um momento que eu fui aprendendo de que essa lógica que se segue na maioria das editoras, que é uma lógica prática e que os editores de aquisição escolhem o livro, que né, a produção vai produzir o livro e aí vai chegar ali alguns meses antes, marketing, essa é a nossa cota de janeiro, cota de não sei o quê, e aí eles vão fazer né, o plano de marketing junto com o comercial. Que isso talvez tivesse outra forma de organizar. E aí acho que por essa troca boa que a gente teve, depois a Luciana também foi uma das fundadoras da Antofágica, e acho que a Antofágica e a Aleph guardam muitas coisas em comuns, porque éramos nós dois ali pensando, acho que a Antofágica de certa forma tem desdobramentos da Aleph, assim, coisas inclusive que não foram,
né, sei lá, o Laranja Mecânica com o Adriano, que tinha editado, acho que a Antofágica também tem algo parecido com essa edição de luxo que o Adriano tinha feito lá. Mas, bom, e aí de pensar o livro já antecipando toda essa cadeia, né? Acho que para mim acabou sendo natural, porque muitos dos colegas editores vieram né, começaram como revisores, ou como produtores editoriais, ou jornalistas, ou pessoas de conteúdo. E eu já tinha passado por essas duas outras etapas de saber, né, na livraria como a pessoa recebia o livro, de saber no comprador como ele ia ver o livro, de ter feito marketing, então o que era bom para quando o livro chegava, o que eu sabia, pô, esse livro é mais fácil para marketing, esse livro é mais difícil para marketing, tem isso, né? Tem livro, às vezes eu estou dando uma consultoria para uma editora muito maneira, assim, que eu admiro muito. É isso, tem livro que é, pô, beira o impossível de fazer o marketing, assim. Pô, esse livro aqui, o objetivo dele é não conseguir comunicar ele claramente o que é, porque ele é experimental, porque ele é, não sei, às vezes tem uns que são mais difíceis, né? E na Aleph a gente conseguiu, e na Antofágica também, acho que alinhar a escolha editorial dos livros com como esse livro vai ser feito, tudo já visualizando como isso é comunicado, qual comunidade a gente está construindo. Então era algo circular que a gente tinha muita troca. Então eu acho que esse é o grande diferencial assim do que a gente construiu na Aleph, naquela, né, hoje a luta na Companhia das Letras, né? Então acho que foi uma fase longa, ficou na Aleph 10 anos, na Antofágica também uns 4. Eu acho que as duas guardam, nesses momentos, essa troca boa que a gente teve, mas que, sei lá, para mim foi um baque e um aprendizado também. Que é isso, quando eu fui para uma editora maior, né, no caso na Intrínseca, como, claro, e é óbvio, eu fui ingênuo ali no momento, né, de achar que isso era muito facilmente replicável, né, mas Possível em outros lugares e outras estruturas, né? como a cultura de empresa é diferente de lugar para lugar, assim, né, e ali o Dri era muito bom em manter essa vontade da troca das pessoas, então eu aprendi muito com ele, de ele ter aberto números para mim, dele ter permitido que a gente faça as coisas, dele ter nunca imposto algo, mas sempre participado da discussão. Então, hoje eu tocando a Seiva, assim, para mim ele foi, acho que o grande mentor como líder, assim, que eu tive nessa minha carreira, que eu tento fazer também agora com a minha equipe. Essa criação de comunidades, né? Na Aleph, eu acompanhei bem o caminho, né? A Aleph produzia livros, ela era concorrente da Contexto numa linha de livros Turismo. universitários de turismo, né? Quer Dona dizer, é Beth, que algo é a mãe do inusitado. Adriano. Você olha isso e fala, poxa, mas espera aí, é a mesma? Não, é a mesma, né? Isso mostra a flexibilidade, os caminhos enfim, que a editora, com a Adriana, enfim, encontrou, né? Uhum. Mas o que eu queria saber é assim, quando você vai para a Seiva, né? Na verdade, abre a Seiva, e que é uma experiência. Então, eu quero que você fale um pouco da parte editorial, mas, em primeiro lugar, um pouquinho mais dessa parte de comunidade, como desenvolver comunidade. Desenvolver comunidade vem com um ponto anterior que é foco. Quer dizer, algum Eu acho. foco você precisa ter para você desenvolver comunidade, como era, sei lá, ficção científica na Aleph? Eu acho que sim, eu acho que ele não precisa ser de gênero, eu acho que tem essa percepção de que o foco é literatura clássica, ou literatura de ficção científica, ou horror. Eu acho que o recorte, a coerência, poderia ser em algo que não necessariamente seja o tema dos livros, pode ser no design dos livros, pode ser na proposta de bolso, numa coleção, acho que pode ter outras formas de você criar uma clareza. E eu acho que, assim, essa necessidade, assim, muito do que eu falo, e vou usar o caminho aqui de novo que você está oferecendo para falar novamente, que eu acho que as editoras, assim, para o bem do mercado, eu acho que é esse o caminho que elas deviam estar olhando. Porque nessa mudança para o digital, a lógica que a gente tinha antes, e que eu peguei ali alguns anos finais, você também viu de ocupar espaço em mesas da livraria, né? Você lançava um livro de um tema, outro de outro tema, porque, né, você tinha que ocupar esses espaços, e aí tem os lançamentos, porque
aquilo vai baixar, se você vai perder seu espaço para outra editora, você tem que lançar livro todo mês para ir ocupando aquilo e sempre ter essa circulação. E aí você ia se adaptando ao que funcionava, como é a cara de livros de biografia, como é a cara de livros de literatura né, mais literária ou de comédia romântica. E quando a gente faz essa transição, qual que é o principal ponto dessa transição, Dani? Assim, os leitores poderem falar direto com o editor, eu acho. Eu acho que uma coisa que era um saque de problema na página 46 que veio dobrar, sei lá, virou um contato direto. Então, hoje você pega, sei lá, a comunidade da Netflix no WhatsApp, né? Todo dia eles estão aqui falando com as pessoas e não só indicando, não só fazendo propaganda dos seus filmes, etc., mas é uma plataforma que tem várias coisas, dialogando com seus consumidores. Isso é algo que eu tenho a impressão que tem um espaço enorme para a gente crescer ainda, sabe? Enorme, enorme. E assim, eu acho que o Brasil já é uma referência nisso até, porque acho que quando a gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, as editoras estão mais ainda arraigadas em como sempre foi. E eu posso ser o doido falando isso às vezes, sabe? Porque mas eu acho que aqui, beleza, tem a Dark Side, que eu acho que faz um trabalho legal, mas todos, mesmo da Antofagasta, da Aleph, a gente tem um caminho incrível que a gente pode percorrer aí, que muda, então, da gente publicar diversas coisas com designs diferentes para como que eu converso com o leitor. E aí essa conversa com o leitor passa por uma clareza na sua comunicação. Então, você tem que reduzir a sua comunicação. Você não consegue comunicar livro a livro. Você tem que comunicar quem você é. E a maioria das editoras, como vem desse outro momento do mercado, não conseguem pegar o que elas são, porque algumas coisas vão sair pelos dedos e elas não querem isso, porque você tem que abrir mão de coisas para você ter uma clareza. Então, né? eu gostei muito dessa passagem, não precisa ser de gênero. Então, vamos lá. Aleph, gênero, ficção científica. Contexto tem seus gêneros especificamente. Então, quando você vai falar em história, como você citou, linguística, a Contexto sabe com que público ela está conversando. Então, ela faz um trabalho de branding nessas áreas específicas. Então, se você perguntar para o professor de história se ele conhece a Contexto, a chance é enorme dele conhecer. Sim. É capaz de ele achar ela uma editora até... ela deve ser muito maior que a Companhia das Letras, e, na verdade, ela é bem menor. Mas quando você dá o pulo para a Antofágica, você está falando de livros luxuosos, livros bonitos, releitura de clássicos, enfim. E para a Seiva, você dá um pulo ainda maior. Você está falando de criatividade. Né? Então, a minha pergunta é, como é que você faz? Não é muito mais difícil você criar comunidades para você passar a sua mensagem para gente que gosta de livro bonito, eu estou simplificando aqui, Não, claro, pode falar. E gente que gosta de criatividade. Como é que você encontra esse povo? Porque encontrar o povo de história é mais fácil. Encontrar o povo de ficção científica me parece mais intuitivamente fácil. Mas os criativos, os caras que gostam de livro luxuoso, é muito mais difícil para mim. Eu acho que assim, o grande público da Antofágica é curioso, porque quando a gente fala em livro, né, luxuoso, a gente vai pensar que é um público até 40, né, um pouco mais estabelecido na vida, que quer começar a criar sua biblioteca. Não, é um público muito jovem. O público da Antofágica é de 15 a 25, o principal público. Assim, incrível, né? Isso. Porque essa criação de um passado imaginário do que era o livro, só que dialogando com o que ele consome hoje em redes sociais, em filme. Então, acho que tem uma tensão ali do clássico com o novo, que gera um tremor que as pessoas querem prestar atenção. Eu acho que com criatividade, que tem sido um desafio, e a criatividade, assim, a Antofágica para mim foi se tivesse tese de doutorado, assim, sabe? Foi minha tese de conclusão de curso de, beleza, é isso que eu entendi de todos os lugares e eu sei que tem essa demanda de mercado, porque eu trabalhei em livraria e falta isso, a COSAC não tem mais, não está fazendo. Então, assim, eu sabia um espaço de mercado e eu fui muito passional, claro, mas também frio em criar isso. A Seiva vem de um outro lado, que é uma coisa que realmente me toca mais profundamente, assim, sabe? É o propósito da minha vida, sabe? De falar para as pessoas que elas podem se dedicar ao que elas amam.
e prestar atenção em si mesmos a partir daquilo. Então, acho que tem uma coisa meio de autoconhecimento, de autoajuda, que foi importante para mim em momentos difíceis que eu passei. E aí nasce, então, desse propósito. Como que a gente fala para as pessoas que elas podem... você pega a pessoa falando que não sabe desenhar, isso é a coisa que a gente mais ouve, né? Não, eu não sei desenhar. Pô, não existe isso. Quem não sabe desenhar? Quem fala que não sabe... todo mundo desenhou, né, na vida, assim, né? Mas as pessoas... tem até uma anedota de um livro que é um professor acho que de Harvard, que dá aula de desenho, e aí a filha pergunta, pô, pai, o que você dá aula? Ela fala, ensino desenho. E a filha responde, mas as pessoas desaprendem a desenhar, né? As pessoas não sabem mais quando elas viram adultas. Então é meio que uma reconexão com a infância, tem um monte de coisa. E eu acho que para se conectar com esse público é uma coisa difícil para o nosso mercado que não tem muito dinheiro, eu acho, de livro, que é criar conteúdo sobre esses temas, assim, né? Eu acho que, assim, não tem outra forma, é o filme lá de beisebol, construa que eles virão, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a fazer, e aí cada um, acho que dá para ter esse branding, cada um de formas diferentes. O nosso é muito pautado por um cuidado quase doentio com design, com outros detalhes da nossa comunicação. Então, às vezes a gente exagera até de ficar discutindo detalhes de post, detalhes de carrossel, com que influenciador que a gente quer dialogar. A gente, então, né, uma coisa que a gente fez na Antofágica foi, por exemplo, criar o canal de YouTube antes de lançar o primeiro livro. Foi o canal de YouTube da Antofágica, que fala sobre clássicos, não só livros clássicos publicados pela Antofágica, fala sobre como a gente deve se conectar com esse passado clássico. Então, fala de filmes, fala de artes plásticas, fala de um monte de coisa, e os livros estão inseridos nessa experiência de vida que é você prestar atenção nesse passado, né? Você jovem não precisa negar o passado, esse passado faz parte de quem você é e quem você vai se tornar, e também é novo, né? Acho que essa era a mensagem subliminar ali do que a gente estava fazendo. E na Seiva, eu fiquei mais receoso de criar um canal no YouTube e criei outra coisa que foi a Aurora, que é nossa newsletter diária. Então, todos os dias a gente manda uma curadoria sobre notícias de criatividade, ensaios, tem o artista do dia, tem uma imagem legal. Então, a gente... E eu digo que é difícil porque não é algo que nosso mercado está habituado a fazer, né? Normalmente, no máximo, tem um blog que vai postar os 5 melhores livros juvenis e vai ser os 5 livros da própria editora, né? Mas prestar um serviço para as pessoas, prestar um serviço real, assim, né? O que a gente faz ali é real. A gente contratou um editor, foi editor da Galileu, a gente tem uma redatora incrível e todo dia todo mundo aqui fica... Qualquer notícia que vem interessante, fala, pô, isso tem que ir na Aurora. É uma cultura nossa de prestar isso. Hoje a gente está com 22 mil assinantes, mais ou menos, na Aurora, com metade lendo todos os dias, e ali nossa principal comunicação sobre nossos cursos, sobre nossas experiências, sobre nossa... Outra coisa que a gente fez muito, aulas gratuitas. Então, aula de desenho gratuita, aula de escrita gratuita, aula de mercado do livro gratuita. A última que a gente fez, inclusive, com a Noemi Jaffe, cara, teve 3.500 inscritos. Foi muito legal, assim. Por quê? Porque a gente manda na Aurora, a gente faz ads, né, segmentado nesses caminhos. Mas aí essa comunidade criativa começa... tem o Seth Godin lá, ele tem um livro de marketing de permissão, né? Ela quase fala, pô, essa marca está preocupada comigo mesmo, não está só querendo tirar meu dinheiro, ela está querendo fazer parte da minha vida, e então eu quero também fazer parte dessa marca, sabe? Então eu quero me inscrever no clube, eu quero fazer um curso, eu quero comprar um livro. Essa é a tese por trás da coisa, assim, né? Agora, na prática, claro, é um desafio, né? Porque eu tirei, por exemplo, né, a gente sabe, quando a gente empreende, tem limitações diversas, né, de equipe, então, eu tirei esforço de distribuição de livrarias, por exemplo,
Tá. para colocar esforço nisso, né? E apostar que essas pessoas vão acabar comprando esses livros online, não no acaso de encontrar numa livraria. Claro que no mundo ideal teria os dois, mas a gente sabe que, né, a gente tem 4 pessoas na nossa equipe, onde você vai atacar. Mas essa é a tese assim que eu acho legal e acho que agora, assim, eu fiquei muito feliz com a companhia contratando a Lu, porque a Lu, assim, claro, tudo isso que eu estou falando eu divido muito com as pessoas, né? Não divido eu dividir falando para elas, mas divido de a gente ter construído essas percepções conjuntas nas nossas vidas, assim, né? Então eu acho que até foi um olhar da companhia para, pô, acho que a gente tem que talvez que também olhar conteúdo. A companhia foi inovadora nisso, né? A Diana Passi lá atrás fez 2 coisas na companhia que eu acho marcantes para o nosso mercado e que não são, acho que tão valorizadas como deveriam. Um era o blog da companhia, que era um blog fenomenal, com conteúdos muito bons, e o outro foi a Flipop, né? Que era Flipop. um evento para jovens ali foi do CCSP e tal. Era uma Flip em São Paulo para. E mesmo a Flip nasceu também ali com a companhia. Então acho que a companhia foi muito inteligente na história dela e agora está tentando fazer essa transição, acho que para o online também, porque você pensa, pô, os autores da companhia, o que você consegue criar de conteúdo online é uma maluquice, né? Sem Pô, dúvida. as pessoas mais importantes do Brasil, sei lá, que estão ali no catálogo deles. Eu queria que você falasse um pouquinho também do teu curso, né? O Vida do Livro é um curso, eu acho que assim, é para um público muito amplo, né? Quem que pode e quem que tem assistido e está lá? Muita gente, pelo que eu Cara, eu ouço achei que ia falar, ser profissionais do livro, né? Pessoas que querem trabalhar com isso, mas mas não, né? virou outra coisa. Tem muitas pessoas que têm o livro como hobby, o livro como interesse, o livro como são médicos, são engenheiros, etc., que às vezes até, pô, sabe, tem o sonho, às vezes, de publicar um livro ou escrever um livro, querem entender como esse mercado funciona. Então, a vida do livro foi muito importante para mim, Dani. Assim, esse ano que vem faz 10 anos que eu dei pela primeira vez na sala de reuniões da Aleph para 10 pessoas, levando a TV, sabe, no carrinho. É, e quando eu passo isso para online, e calha de ser bem naquele momento de pandemia, e pô, tem 400 alunos, 500 alunos, 600 alunos, isso que permite que eu consiga né, ter alguma liberdade para negociar algo que eu queria profissionalmente, ou empreender agora também. Então, Vida do Livro teve essa importância enorme para mim. É um curso que eu acho que ele, antes de tudo, é muito sincero. Eu dava cursos em outras escolas que eu admiro muito e acompanhava como eles faziam também. Mas o Vida do Livro acho que tem um diferencial que bom, tem um elenco incrível, né? Porque no começo era só eu falando, cagando regras sobre tudo que eu acho, assim, né? E possivelmente falando umas bobeiras no meio. E aí, quando a primeira turma online ganha esse vulto, eu falo, não dá mais para ser eu falando, o negócio ganhou outra proporção. Então, peguei o que eu tinha ganho nessa turma e reinvesti em convidar professores que eu admirava, que eu queria ter aula com eles. Então, e fiz um formato que acho que viabilizou isso, que foi de conversa, né? Não é uma aula expositiva que aquela pessoa precisaria criar. Então, com isso a gente tem ali, né, uma aula, uma palestra, como quer chamar, né? Mas, por exemplo, da Lúcia Riff, que é a maior agente literária do Brasil, né? A gente tem o Caetano Galindo, um dos tradutores mais importantes do Brasil. Então, o curso, ele meio... Eu tentei pegar todo o caminho do livro, não fiz só editorial, não fiz só comercial ou marketing, então tem aula desde o que é editora, até como contrata um livro, como produz, aí tem uma com tradutora, aí tem uma com designer, aí tem uma com gente do comercial, tem gente de... eu tentei preencher esse espaço e eu acho que muito dá... Todo ano a gente... Né, todo ano, às vezes um ano ou outro eu não abro, mas tem um público muito maneiro e
que depois vem falar como o curso foi importante, como já fui em eventos de editoras independentes e o pessoal, né, eu estava lá com a Seiva e o pessoal vinha falar, pô, eu consegui abrir a editora porque fiz o curso e aquilo abriu minha cabeça para fazer tal. Então, eu sou o fã número 1 do curso, porque Felizmente, se a gente não gosta do que a gente faz, meu amigo, é que nem autor que tem vergonha de divulgar seu próprio livro, né? É eu isso tenho mesmo. dificuldade de ficar vendendo até marqueteiramente o curso, assim, sabe? Então, eu tenho a sorte de que os alunos realmente gostem, cada vez que abre turma, os próprios alunos divulgam para mais gente, isso... Meu caro, o brilho nos olhos é o melhor vendedor. Eu acho que é isso. E eu sei o quanto você tem carinho por esse curso e eu sei o vulto que ele ganhou, né? Quer dizer, realmente eu vejo lá o time de profissionais que você tem, é uma coisa impressionante. Ninguém reúne esse time de profissionais. Então, além, né, da dica para os autores iniciantes de fazerem o curso Vida do Livro, que outras dicas você daria para um autor iniciante? Eu não gosto da palavra independente, tá? Eu não uso muito não ela independente, porque eu acho que Sim. é meio sem sentido no caso de um autor, né? Não necessariamente iniciante, mas que está em editoras ainda começando, que quer investir mais na Uhum. carreira, quer crescer, quer, enfim, aparecer. É uma briga de foice no escuro, a gente sabe, Sim. muito livro publicado, tal, mas dá umas diquinhas aí, dá uma... Dani, essa resposta é curioso, porque seria completamente diferente uns 2 anos atrás e o que eu vou falar hoje, assim, porque com tudo que eu tenho aprendido na Seiva e assistindo e lidando com os artistas e a minha anterior, acho que as duas são válidas, tá? Mas a minha anterior seria algo que é uma dica, acho que do editor mesmo, assim, pô, presta atenção, né, na sua estrutura narrativa, pensa mercadologicamente o seu livro, né, investe para fazer esse livro direitinho, de fazer pô, uma capa com alguém que é legal e que dialogue com os outros livros que você vê indo bem nessa área, contrata um editor para fazer uma leitura, se você puder, do seu livro e tem essa troca criativa com ele. Acho que todas essas dicas continuam valendo e eu era muito entusiasta dessa praticidade, pô, não, vamos pegar aqui, a gente lança, né, o Jornada do Escritor, lança o Anatomia da História, a gente tem cursos de estrutura de roteiro, e eu acho que falta, essa é uma angústia pessoal que um dia eu vou conseguir fazer um projeto para aplacá-la, que eu acho que falta literatura comercial no Brasil, né? A gente tem uma literatura muito difícil em sua maioria, né? Muito literata, muito erudita, e a gente não tem aqui, né, Dan Browns e John Grishams e, né, todos esses grandes que tem na literatura anglo-saxã, né, de detetives, de mistério, a gente tem menos isso. Mesmo quando faz isso, às vezes é de uma forma mais atenta a estilo não atenta é uma palavra ruim, né? Mas um pouco mais dialogando com um cânone literário. E eu acho que isso faz falta no Brasil. Comédia romântica. E esses caras gringos estudam de fato o roteiro, né? Você pega assim estrutura de roteiro e abre um livro de Jojo Moyes e vai ver se no 14% do livro não tem uma virada de ato, do ato 1 para o ato 2, onde o personagem vai passar por tal. Então, tem técnicas de narrativa que eu acho que até um mundo literato olha com desdém, né? Porque é uma coisa vendida, comercial, mas eu acho que se você quer. Eu acho que, assim, quem, claro, se solidificou fazendo isso aqui no Brasil, mas acho que é o Rafael Montes, né? Rafael Montes realmente, né, fez, né? E acho que no mundo o YA, Vitor Martins, mesmo, né, o YA, um jovem mais clássico, né, coleção Vagalume, algumas coisas, acho que esse mundo infanto-juvenil tem isso, né? Não à toa, vários desses estão trabalhando para audiovisual hoje, né? O Vitor Martins está com 15 dias, o livro principal dele sendo adaptado, o Rafael Montes está fazendo novela para HBO. Então, acho que assim, essa é uma dica que, se você quer seguir isso como, sabe, carreira de ficção, pensando que... Só que aí, o que eu fui aprendendo na série? Eu acho que não dá para fazer o que a gente não sente no coração. Você é emotivo e autoajuda aqui.
não dá para você, sabe, criar isso se não é isso que te move, não dá para você tirar. Acho que a gente tem essa busca externa, que é o que eu acho que essa primeira dica fala, de buscar o outro, as teses, o que o leitor quer, o que o editor. E tem a outra que é a busca interna, que é. Essa é uma loucura, porque. E é por isso que eu acho que a gente tem que respeitar muito todos os artistas, independente de vendas, porque você mergulhar em você mesmo e entender o que se quer sair dali, para você criar algo que te represente, que dialogue com o seu eu profundo, é, é algo difícil. E acho que mesmo assim, eu, por exemplo, tenho muita vontade de escrever livros para 10, 12 anos. Um dia eu vou. Mas isso dialoga com minha vontade, não é porque eu quero fazer isso só para vender, fazer uma coisa, né? Pô, penso eu criança, penso no meu filho criança, penso no que me tocava e hoje, né? Entendo como fazer a pesquisa artística pessoal, como você mergulha nisso. Estou fazendo aula de pintura a óleo, que é outra coisa que tem sido legal. Então acho que tem todo um universo que, sei lá, muita gente lê O Caminho do Artista da Sextante, que tem isso. Ou mesmo o Arquimedo, que é esse nosso principal livro. Que é esse aqui. E eu fui percebendo, Dani, que na minha carreira, e eu esperei chegar num momento muito crítico pessoal para entender isso, que eu queria criar. Eu quero criar. O meu tesão é de criação. E eu fui colocando essa vontade, muitas vezes era artística, no meu trabalho como editor, no meu trabalho como diretor de arte, até o momento que eles dois não podiam mais conviver juntos. Essa minha vontade e a praticidade do que se precisa para atender, né, fazer um negócio. Então, quando eu consegui separar as duas e falar, não, eu posso criar, eu posso fazer minhas coisas e eu tenho outra coisa que é meu negócio, que dialoga com isso, que é legal, mas foi um alívio para mim. Então, acho que as pessoas entenderem qual que e pode ser papo, não, tá viajando numa coisa muito artística, eu sou mais prática, eu quero escrever meu livro, que é isso aqui. Mas, cara, eu acho que tem níveis de autoconsciência que a gente pode desbloquear na nossa vida que é essencial, e aí você pode fazer, às vezes, um livro que não tem nada de estrutura tradicional, mas que toca profundamente o outro, porque você conseguiu se entender profundamente também. Então, são os dois caminhos que eu acho que existem simultaneamente, né? Da externa e interna, que é onde eu acho que eu sugeriria hoje para artistas novos fazerem. Show de bola, artistas, né? Autores são artistas também, e é assim que você os vê, né? Isso é muito interessante, essa pegada diferenciada que você tem, quer dizer, você está enxergando o cara artista, mas, meu amigo, com a experiência que a gente tem aqui de mais de 500 autores, varia muito, varia muito. Às vezes a escrita vem de dentro, ela é algo que vem assim, Sim. como... Muitos autores não se entendem como artistas. Eles se Isso é entendem como pessoas que vão lá, vou escrever meu livro porque ele tem tal objetivo. E eu não estou falando só do autor de livro de Sim, negócios, sim. que normalmente são mais Sim, a não focados e ficção acho tal. que tem um outro universo. Exatamente, tem um outro universo. Mas mesmo autores de ficção, tô te falando da experiência que a gente tem. Quer Sim. dizer, não é que o cara, vou fazer uma formulinha, porque se eu repetir o que o Dan Brown fez, eu vou ter um livro. Muitos emulam algo que eles gostam ali, né? Assim, também Sim, isso eles acontece falam que bastante. eles gostam, tal, mas assim, não é uma coisa, sabe, do Mas eu interior. acho que esse é o caminho que faria bem a eles. Tem um artista alemão que chama, eu nunca sei falar o nome dele, é Joseph Bois, é Beuys. O meu alemão não está muito bom nesses dias, então. E ele tem essa teoria que foi o que a gente adotou para a Seiva, que é que todos somos artistas. Então não é que só o escritor é artista, mas você é o artista. Eu fui na palestra agora do nosso colega editor Luiz Schwartz, que está lançando o livro dele sobre mercado editorial, que, pô, muito interessante. E ele tem essa visão de que editor não tem nada de artista. É quase o oposto do artista.
que ele debate com um outro cara que é importante nessa discussão, que é o Calasso, né? Que é um editor italiano, que tem o livro A Marca do Editor, tem outros, que fala como o fazer editorial é um fazer artístico. Mas a tese que eu gosto, que é desse Joseph, que ele fala que o artista é quem cria coisas. E a gente, queiremos ou não, mas deveríamos, a gente cria a nossa própria realidade de alguma forma, né? Você decidiu estar aqui, você esculpe o seu tempo, você lida com, né? Então, se a gente consegue mudar nossos olhos para conseguir ver isso, né? A gente está participando aqui, pô, não é só porque né? Pô, eu gosto da Contexto e tenho um editor e vou lá participar do podcast. Não, pô, a gente tem uma conexão, né, há anos, pô, fico muito feliz de vocês estarem começando, isso é algo importante para mim também, de estar aqui com você, pô, dialogando com outros artistas que vão ver isso. Então, assim, acho que a gente começa a dar uma importância, uma presença para cada momento que a gente está, que é muito saudável e que eu acho que vai... Aí a minha tese de negócios é que isso vai ser essencial para todo mundo. O mundo com Porque IA... isso nos torna humanos, talvez, né, meu caro? Principalmente Exatamente. com a IA, né? Quer dizer, a gente tem que se diferenciar de algum jeito, pô. Não dá A para única ganhar no grande xadrez, diferença é os essa, né, caras cara? fazem conta melhor que nós. Vamos fazer Pô, tudo. o que eles vão Só que fazer, né? o que eles não vão fazer? Eles não vão ser humanos, né? E o que é ser Não vão ser humano? É humanos, eles só... vão criar da maneira como a gente cria, queiram ou não queiram, isso eles não vão Exatamente. conseguir, né? E, Entendi, muito e, legal, muito e legal. aí, sei lá, se você pega quando a gente era moleque, esse negócio de academia não era algo tão presente no dia a dia das pessoas, né? Como é hoje. Sei lá, tinha as pessoas que iam malhar, né? Que era Isso, o era isso verbo mesmo. que a gente falava. Mas era tipo um nicho, né? Não era dado que seria bom que todos nós, eu, você, nossas mães, nossos, né, fizéssemos. Isso hoje está dado, isso hoje a gente sabe. E eu acho que a gente vai evoluir isso para nossa mente também, sabe? A gente tem que colocar nossa mente em movimento e a gente faz isso através de viabilizar coisas, de criação, de brincar. Porque fazer arte é uma brincadeira, né? Você fazer um negócio que é para você. Isso é uma loucura. Né? Você está fazendo uma pintura que não é para o outro, é para você. E aí você fala, eu estou feliz com isso? Se eu não estou, o que eu tenho que fazer para isso me deixar feliz, né? Isso que eu estou fazendo. E aí você vai se transformando e transformando aquilo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso vai ser cada vez mais necessário. Eu torço para que as pessoas percebam que isso vai ser mais necessário. E aí eu quero que a Seiva seja uma referência nisso. Assim. Eu acho que já nasceu sendo, né, meu amigo? Bom, eu acho que a ideia do papo era por volta de meia hora, nós estamos quase Pô, com 50 achei que minutos. era uma hora. E assim, eu tenho mais 227 coisas para perguntar e para continuar conversando contigo, mas eu acho que a gente vai ter que continuar na Bienal tomando chopp Boa, e perfeito. sem gravar, talvez, Tá bom. né? Então, dá um recado final, se você quiser, fala do Vida do Livro, onde é que o povo encontra também, porque eu acho que, assim, de verdade, quem estiver assistindo, dá uma pesquisada, veja se é para vocês. O Daniel realmente é um cara diferenciado, fazer algum curso com ele e com o povo ali que ele cooptou, com certeza vai fazer vocês aprenderem muito sobre o mercado editorial e entenderem muito mais. Demais. Bom, agora é tudo parte da Seiva, né? Eu coloquei o Vida do Livro dentro da Seiva também. Então eu sugiro que as pessoas sigam ali a Seiva, Seiva com 3 S, ou principalmente assinem a nossa newsletter gratuita diária, que é a Aurora, que dá muito trabalho fazer e não custa nada vocês assinarem e clicarem quando É isso chegar. aí. Que agora a gente está vendo até de ter parceiros comerciais nisso, assim, sabe? Eu penso muito nisso, de como eu posso parar de cobrar o meu aluno, o meu leitor, e começar a fazer com que marcas paguem para eu fazer isso por eles, assim, sabe? Então, estou tentando dar esse passo agora.
Mas é isso, acho que, pô, fiquei muito feliz. Eu acho que uma sugestão que eu daria final aqui, acho que é o que faz, que justifica a gente estar aqui junto conversando sobre isso, Dani, é, pô, achem pessoas legais para fazer o que vocês querem fazer juntos, assim, né? A gente perde, às vezes, eu sei que é difícil a vida, às vezes a gente tem que se submeter a isso, todos nós já fizemos, mas como você encaminha a sua vida para você ter essas trocas com pessoas que você admira, trabalhar com pessoas que você gosta, que você admira, que você, né, possa crescer junto, possa aprender, possa ter espaço para ensinar alguma coisa. Então, acho que eu demorei para perceber que isso até existia, sabe? Porque não me parecia possível. E já trabalhei com pessoas que às vezes chegam assim para trabalhar, ou chegavam na área, chegam aqui e falam, cara, que pô, é um respeito, sabe? É uma coisa diferente e acho que você tem isso com seus autores, você tem isso com o pessoal aí também. Então, se a gente está falando para esses novos autores, eu acho que quando for escolher um editor, pô, acha alguém que você bate o santo, sabe? Acho que isso é muito importante. Acho que a nossa intuição diz muita coisa que às vezes nossa racionalização não percebe, sabe? Genial. Então, eu queria agradecer o Daniel Lameira, meu grande amigo, um ícone do mercado, uma pessoa que eu admiro bastante por esse primeiro Papo com Pinsky. Em breve a gente vai ter mais. Eu vou trazer outros amigos e grandes profissionais do mercado aqui para bater um papo com Pinsky.